Se tu tá começando agora nesse mundo de dietas e tá tentando cuidar da tua alimentação, talvez tu esteja te sentindo completamente perdida com as nomenclaturas. Enquanto as pessoas falam em dieta low carb, low fat, high protein, relação PE, tu ainda não sabe o que são carboidratos, o que são gorduras, o que são proteínas. E tá tudo bem. Eu já estive nesse lugar também. Por isso esse vídeo é para te ensinar quais são os principais macronutrientes e qual a função deles no nosso corpo. Vem comigo que agora tu vai entender esse conceito de uma vez por todas. Macronutrientes são as unidades fundamentais de um alimento. Todos os alimentos vão possuir algum macronutriente, a maior parte deles combinação de dois ou mais. Macronutrientes de energia são aqueles macronutrientes que provêm combustíveis para o funcionamento do nosso corpo. E eles consistem basicamente nos carboidratos e nas gorduras. A proteína é um macronutriente estrutural e por isso tem uma função um pouquinho diferente dos demais. Então, para que a gente consiga discutir a função deles, primeiro vamos conhecê-los. E vamos começar falando sobre o famoso carboidrato. Carboidratos são os açúcares, as fibras e o amido. Embora as fibras sejam classificadas como carboidrato, nós não possuímos a capacidade de digeri-las, então elas têm pouco impacto no nosso metabolismo, embora sejam muito importantes para a nossa saúde. Então, para fins nutritivos, a gente vai ficar conversando sobre os açúcares e o amido, que constituem os principais carboidratos da dieta. Percebam na figura que está aqui na tela que a gente tem alguns bons exemplos desses macronutrientes. O açúcar mais conhecido é o açúcar de mesa, o açúcar cristal, que é molecularmente chamado de sacarose. Mas a gente tem também açúcares presentes naturalmente nas frutas, por exemplo, que estão presentes na fruta na sua forma integral, mas que também estão presentes e mais concentrados em sucos de frutas. Normalmente, açúcares possuem um apelo muito forte ao nosso paladar, porque a sua concentração alta de energia era algo extremamente raro na natureza. E o nosso cérebro primitivo evoluiu para que quando a gente tivesse a oportunidade de ter contato com o açúcar, a gente comesse tanto quanto a gente pudesse. Os outros carboidratos são os amidos, que estão presentes nas raízes, nos tubérculos, grãos e cereais. Os carboidratos derivados, por exemplo, do arroz ou da farinha de trigo, também são convertidos na mesma molécula que os demais açúcares, a glicose. E a glicose é como chamamos o açúcar do nosso sangue. Por isso, uma confusão é muito frequente, até mesmo por pacientes diabéticos. A não compreensão do fato de que quando ingerimos amido, como por exemplo na batata, como por exemplo no pão, como por exemplo no arroz, isso vai gerar a mesma molécula que quando ingerimos açúcar, glicose. E essa molécula eleva a nossa glicemia sanguínea, ou seja, o nível de açúcares no nosso sangue. Idealmente, toda a glicose ingerida através da ingestão de carboidratos vai ser convertida em energia utilizável ou armazenamento de energia. Mas, eventualmente, quando ingerimos carboidratos demais, ele pode se acumular na corrente sanguínea, dando origem a alterações de glicemia que conhecemos como hiperglicemia, cuja manifestação principal é a doença chamada diabetes. Falando sobre o outro macronutriente energético, estamos falando então das gorduras. E as gorduras estão presentes tanto no reino vegetal quanto no reino animal. Sendo os principais representantes a gordura animal, presente em cortes de carnes gordurosos, como o bacon, a costela, a gordura vegetal, presente em frutas, como o coco e o abacate, a gordura extraída de frutas, como a extraída a partir da azeitona, as gorduras derivadas dos laticínios, laticínios são alimentos muito concentrados em gordura, e as gorduras de extração química, como os óleos vegetais. Todas essas gorduras, ao serem ingeridas, serão processadas pela nossa digestão, assim como é o carboidrato, e as gorduras serão transformadas em uma molécula menor chamada ácido graxo. Os ácidos graxos, na nossa circulação e no nosso armazenamento, eles andam agrupados
juntos por uma molécula de glicerol em uma molécula que chamamos triglicerídeos, que é a molécula que a gente consegue monitorar na nossa corrente sanguínea. Então, os triglicerídeos, um exame laboratorial que a gente faz com frequência, nada mais são do que a expressão da concentração de gordura na nossa corrente sanguínea. Quando nossas células demandam energia, elas podem utilizar tanto a glicose, advinda do carboidrato, como os ácidos graxos, advindos da gordura, para a geração dessa energia requerida. E a gestão, o gerenciamento dessa energia é o que define quando começamos a acumular energia em excesso, o que caracteriza o sobrepeso. Ainda dentro dos macronutrientes, temos o nosso macronutriente estrutural, que é a proteína. A proteína tem um papel completamente distinto daquele do carboidrato e da gordura, pois é uma molécula cujo fim é absolutamente estrutural, majoritariamente estrutural. Quando ingerimos proteína, a nossa digestão quebra essa proteína, assim como faz com o carboidrato e com as gorduras, mas essa quebra é uma quebra bem mais complexa e de uma proteína ingerida derivam muitos pequenos pedaços chamados aminoácidos. E esses aminoácidos serão os tijolinhos que o nosso corpo vai utilizar para construir a nossa estrutura corporal. Nós somos feitos de aminoácidos. Nossos ossos, nossos dentes, nosso cabelo, nossos músculos, tudo é aminoácido no nosso corpo. E por isso a gente precisa de uma ingestão constante e frequente de proteína para conseguir manter a nossa estrutura corporal. Dada essa explicação inicial, agora vamos agrupar esses 3 macronutrientes para entender o seu papel exatamente no nosso corpo e revisar os conceitos que a gente falou. Então, aqui está no canto esquerdo o carboidrato. Carboidrato é aquele macronutriente que a gente obtém majoritariamente do reino vegetal. A digestão do carboidrato produz uma molécula que conhecemos como glicose. E a glicose, na nossa corrente sanguínea, a gente conhece como açúcar do sangue. Mas agora tu já sabes que o açúcar do sangue não vem só do açúcar da alimentação e que todo carboidrato, principalmente o amido, será convertido em glicose, correto? Quando temos glicose na circulação, nosso organismo sabe que essa molécula não deve ficar em alta concentração na corrente sanguínea, pois isso altera muito a viscosidade e a fluidez do nosso sangue. E por isso diabéticos têm problemas de circulação tão importantes. Então, quando temos a formação de glicose a partir da ingestão de carboidrato, nós temos 2 fins possíveis. O armazenamento da glicose, feito majoritariamente pelo fígado, também pelos músculos, mas não entraremos nesse detalhe nesse momento, mas majoritariamente pelo fígado. E temos o nosso metabolismo de energia, que utiliza a glicose como fonte de energia. Quando ingerimos gordura, temos 2 tipos de gordura diferentes na nossa alimentação. A gordura que vai dar origem a uma molécula energética, chamada triglicerídeos. Então, vocês já sabem que os triglicerídeos são os ácidos graxos agrupados, e os triglicerídeos eles também alimentam o nosso metabolismo, assim mesmo como a glicose. Ou seja, nós temos no nosso corpo células flex que funcionam com 2 combustíveis, triglicerídeos ou glicose. Mas a gordura, ela também dá origem a uma molécula chamada colesterol, que embora tenha um estigma de ser causador de infarto e AVC, o colesterol é uma molécula absolutamente necessária à nossa sobrevivência e que compõe a nossa estrutura corporal. Se não tivéssemos colesterol, não sobreviveríamos nem mesmo 1 minuto, pois a membrana das nossas células utiliza colesterol para ter flexibilidade na sua estrutura. Quando falamos na molécula de energia da gordura, os triglicerídeos, sabemos que temos um estoque gigantesco, que é a nossa própria gordura, a gordura que fica embaixo da nossa pele e muitas vezes de forma indesejável nas nossas vísceras. É uma gordura que estoca energia para o uso posterior, para o uso em um momento em que não tenhamos energia à nossa disposição. E esse estoque tem a infelicidade de ser um estoque expansível, ou seja, quanto mais gordura nosso corpo produzir, mais a gente vai armazenando e engordando e ganhando peso, que é algo que a gente não deseja nunca. Se vocês olharam essa aula até o momento, pode ser que vocês estejam pensando, então,
A ingestão de gordura é o que provoca o estoque excessivo de gordura e por isso é a gordura que tem que ser eliminada da alimentação para que a gente emagreça, correto? Nem tanto, porque toda a glicose em excesso pode ser convertida em gordura pelo fígado, num processo chamado lipogênese, e a ausência completa de gordura na alimentação é algo que não é possível, pois a ausência completa de gordura inibe a obtenção do colesterol e a gente já falou que a gente não sobreviveria sem essa molécula. Ainda temos aqui no cantinho direito a proteína que fica isolada, pois como dissemos, após sua digestão ela dá origem aos aminoácidos que via de regra não são utilizados como fonte de energia, como combustível, exceto em situações muito especiais ou quando existe excedente. Via de regra, os aminoácidos eles vão dar origens a diferentes estruturas dentro do nosso corpo, desde nossos ossos até nossos músculos, até os nossos anticorpos e os nossos hormônios. Todos são estruturas proteicas. E a grande particularidade da proteína é que, infelizmente, deste macronutriente não temos armazenamento. Portanto, se não ingerirmos proteína de forma suficiente na dieta, o nosso corpo precisa retransformar a proteína, muitas vezes utilizando os aminoácidos presentes nos músculos, por exemplo, para a produção de outras proteínas pertinentes. Logo, uma pessoa que fica sem ingerir a sua meta, o seu alvo proteico por um tempo suficiente, acaba desenvolvendo uma perda progressiva da massa magra. Agora vamos falar como o nosso corpo se comporta frente a uma alimentação e talvez assim vocês consigam entender o princípio que rege o gerenciamento da energia dentro do nosso corpo. Então reparem que agora a gente não está falando mais sobre a proteína, a gente vai deixar a proteína, que é um elemento estrutural, de lado, e a gente vai falar um pouquinho sobre o gerenciamento do carboidrato e da gordura. Pensem aqui comigo que vocês ingeriram um prato feito, né? Um prato típico brasileiro: arroz, feijão, batata, ovos e um bife, uma carne. Então, quando vocês ingeriram esse prato feito, agora vocês já sabem, vocês ingeriram carboidrato no arroz, carboidrato com um pouquinho de proteína no feijão, carboidrato na batata, que foi frita, provavelmente imersa no óleo, que é gordura. Gordura no ovo, com um pouco de proteína, e proteína no bife. Então, vocês ingeriram os 3 macronutrientes, um prato que a gente diria equilibrado, correto? Então, nesse momento que vocês fizeram essa ingestão, vocês têm carboidrato, gordura e proteína sendo digeridos, correto? Quando o corpo de vocês produz glicose a partir da digestão do carboidrato, ou seja, a partir da digestão do arroz, do feijão e da batata, surgiu glicose. E a partir da digestão do óleo contido na batata e da gordura do ovo e da carne, surgiu triglicerídeos. Então a gente tem ali à disposição do nosso organismo glicose e triglicerídeos. O que vai acontecer a seguir? Bom, nosso corpo sabe que a nossa capacidade de armazenamento de glicose é muito pequena. A gente tem a capacidade de armazenar, anotem esse número, cerca de 2.000 calorias de glicose no nosso fígado e na nossa musculatura. Isso é muito pouco, porque quando a gente fala na nossa capacidade de armazenar triglicerídeos, a gente sabe que ela é infinita. É um tecido expansível, o nosso tecido adiposo, a nossa gordura. E o nosso organismo sabe disso. Então, quando ele tem glicose e triglicerídeos à sua disposição, ele sempre dá preferência à utilização da glicose e ele guarda o triglicerídeos para depois. Quem permite que isso aconteça? Um hormônio chamado insulina. Então vocês podem ler aqui embaixo que quando a insulina está alta, a gente vai ter a portinha da glicose aberta, ou seja, a glicose vai estar sendo utilizada, e a portinha da utilização dos triglicerídeos está fechada, ou seja, a gente tem uma inibição à lipólise, que é o processo de utilização de gordura como fonte de energia. Por que a insulina faz isso? Para que a glicose baixe mais rapidamente, porque afinal de contas a gente não tem onde guardar a glicose, então a gente tem que trazê-la para níveis mais baixos rápido. É por isso que quando, por exemplo, um paciente diabético injeta insulina, a glicose dele baixa, porque os tecidos passaram a utilizar a glicose de forma mais intensa. Só que a gente tem a nossa própria insulina para fazer isso, e quando não somos diabéticos,
o nosso pâncreas, um órgão que produz esse hormônio, ele atende a essa demanda, produz insulina e bloqueia a utilização de gordura. Então, quando temos glicose na nossa circulação, ela fica sendo a fonte principal de energia e a gordura vai sendo direcionada para o estoque, para a nossa gordura subcutânea, o tecido adiposo. Pois bem, passado algum tempo dessa refeição, onde a gente ingeriu carboidrato, gordura e proteína, o carboidrato volta a níveis normais, a glicose volta a níveis normais, não existe mais excesso de glicose. Então, nesse momento, a insulina baixa a guarda, a utilização da glicose volta ao normal e então o triglicerídeo, a gordura, passa a ser mobilizada. Então, num segundo momento após a refeição, quando a gente se afasta um pouquinho da nossa refeição, a gente começa a utilizar a gordura que a gente ingeriu e também a gordura que estava no nosso estoque, se a nossa demanda for suficiente para isso. Isso faz a gente entender um conceito muito importante em emagrecimento, que é o balanço energético. Então, a gente tem um sistema que controla qual macronutriente vai ser metabolizado de forma mais intensa em qual momento. E a gente pode inferir, a partir daqui, por exemplo, que uma ingestão excessiva de carboidratos pode levar a um estado hiperinsulinêmico prolongado, ou seja, os níveis de insulina não baixam o suficiente para que a metabolização da gordura ocorra. E o corpo fica, então, num viés de armazenamento e por isso a gente começa a acumular gordura. A hiperinsulinemia, ou seja, níveis elevados de insulina, é um achado laboratorial. Se correlaciona muito bem com o desenvolvimento de obesidade e lá na frente o desenvolvimento de diabetes, porque a produção excessiva de insulina sobrecarrega o pâncreas também. Então, esse é um dos racionais, por exemplo, para o uso de estratégias de baixo carboidrato para o emagrecimento. Aqui a gente tem uma descrição um pouquinho mais detalhada desse metabolismo, uma descrição voltada para profissionais de saúde, né, que é uma descrição de um livro de bioquímica, mas que serve para a gente revisar alguns conceitos para que vocês consigam ficar orgulhosos de si mesmo por entender um diagrama tão complexo como esse. Então vocês entenderam que as gorduras e os carboidratos são moléculas de energia, cujo objetivo é prover energia ao nosso funcionamento corporal, são combustíveis, que a maioria das nossas células é flex. As gorduras, após serem digeridas, elas dão origem a uma molécula chamada triglicerídeos, que é um somatório de ácidos graxos com uma molécula de glicerol. E isso vai formar a nossa gordura na corrente sanguínea, né? Que é os nossos níveis de triglicerídeos que a gente consegue medir. E todo o triglicerídeo em excesso, através da lipogênese, vai ser transformado em gordura corporal. Gordura corporal que a gente armazena embaixo da nossa pele e cujo limite de armazenamento é infinito. Então a gente pode expandir o quanto a gente precisar o tecido adiposo. O carboidrato, ao ser digerido, ele vai dar origem a uma molécula chamada glicose. E a glicose, quando em excesso, pode ser transformada em gordura, como a gente discutiu, né? Aqui está a nossa glicose circulante, nossos níveis de glicose, que a gente obtém através de exame laboratorial também. E a gente consegue armazenar glicose na forma de glicogênio no fígado, e essa glicose pode ser resgatada de volta se necessário, e nos músculos, embora nos músculos ela entre e fique lá de forma irreversível. Os músculos não liberam a glicose que eles absorvem de volta para a circulação. Se a gente tiver um excesso muito grande de glicose, a gente ainda pode eliminar glicose através da urina. E é por isso que a presença de glicose na urina é um sinal de alarme, é um sinal de que existe muita glicose na circulação. O nome diabetes mellitus, por exemplo, vem do fato de que os pacientes com diabetes antigamente faziam a descoberta dessa doença através do gosto doce da sua urina. Sim, os médicos provavam a urina dos pacientes no século XVII. Ainda bem que eu não nasci naquele tempo, certo? E aqui a gente tem um órgão em especial que depende do nosso pool de glicose, que é o cérebro. O cérebro ele funciona majoritariamente
com a molécula de glicose e não funciona muito bem com moléculas de gordura como triglicerídeo, apenas funcionará com corpos cetônicos, que são moléculas que são feitas pelo fígado, produzidas pelo fígado quando existe depleção de glicose. É um assunto que a gente pode abordar em outro momento. É pela necessidade de glicose que o cérebro tem, que o nosso corpo é capaz de produzir glicose, tanto a partir das gorduras quanto a partir das proteínas. Ou seja, o processo de gliconeogênese, que é a fabricação de glicose a partir de uma molécula secundária, ele ocorre nas duas vias, tanto de gorduras para carboidratos quanto de proteínas para carboidratos. E por isso, nós não temos uma necessidade absoluta de ingestão de carboidrato, porque esse é o único macronutriente que pode ser sintetizado dentro do nosso próprio corpo. No canto direito aqui temos as proteínas. As proteínas, como falamos, são digeridas em aminoácidos e esses aminoácidos vão ficar ali disponíveis para a produção dos nossos tecidos, afinal são elementos estruturais. Nós não temos armazenamento de aminoácidos, a gente tem apenas a nossa proteína corporal, que a gente pode exemplificar, por exemplo, como a nossa massa muscular. E a gente sabe que quando a gente não ingere aminoácidos o suficiente, a gente não vai conseguir manter a nossa massa muscular, porque aí a gente vai ter que ressignificar, retransformar as proteínas que a gente tem que não são necessárias à nossa sobrevivência em proteínas necessárias à sobrevivência, como anticorpos e hormônios. Esse é o resumão do nosso gerenciamento de energia e da metabolização dos 3 macronutrientes que compõem a nossa alimentação. E se tu está começando agora a fazer dieta, a controlar a tua alimentação, certamente tu já entendeu que a gente precisa, num processo de emagrecimento, por exemplo, diminuir o aporte de energia, carboidratos e gordura, afinal é isso que a gente quer perder, nosso estoque de energia, enquanto a gente mantém um adequado provimento de proteínas. Afinal, a proteína não é um elemento energético, ela é um elemento estrutural e a falta de proteína diminui tecidos ativos do nosso corpo, o que prejudica o nosso metabolismo. Espero que tu tenha gostado desse vídeo. A gente se encontra em breve. Um abraço e até a próxima.